Ficha topo 1, topografia da artilharia. Exercício, situação particular. O seu operador de instrumento na primeira bateria de obus autopropulsado é o cabo Michael. Você precisou orientar a turma de reconhecimento no trabalho de medidas de ângulos, processo das reiterações e distância. Durante o levantamento da área de posição no campo de instrução de Butiá, o CIB, para essa tarefa, usou o GB número 1999, cuja C0 é de 3 milésimos e a DD é de 6420. Estacionou o instrumento no ponto que a altura do instrumento, no ponto P, e a altura do instrumento é 1,1 metros, que é RPG. Esse RPG, então, é o nome do ponto P. E identificou os pontos A, onde a altura do sinal é 0 metros, que é o ponto CB2. E o ponto B, onde a altura do sinal é 2 metros, que é AO2. Então, o meu ponto P é a RPG. O meu ponto A é o CB2. E o meu ponto B é a EO2. Após visar todos os pontos, você obteve aqui, do ponto A, eu fiz a leitura, ou melhor, de onde eu estava, eu estava aqui. Eu li para o ponto A 0000 milésimos. Depois eu fiz uma leitura para o ponto B e ela foi de 2735 milésimos. Por fim, eu li de novo o meu ponto A e a leitura foi de 0001 milésimos. Bem como os sítios encontrados para o ponto A foi de -3, para o ponto B de +5. E as distâncias de medidas horizontalmente até o ponto A foi de 101,16 e até o ponto B de 231,44. Quando eu fui fazer a minha reiterada, ou seja, eu somei 3200 no meu GB e fiz as leituras de novo, eu encontrei as seguintes leituras. Para o ponto A, 3200. Para o ponto B, 5934. E novamente para o mesmo ponto A, 3199. O sítio para o ponto A, na minha reiterada, foi -4, para o ponto B foi +5. As distâncias foram 101,18 e 231,40. Baseado nisso, preencha a topo 1 na página seguinte, registrando as leituras e as medidas obtidas. Faça o esboço no local correspondente. Vamos lá. Então, primeiramente, eu preencho o meu cabeçalho. Qual que é o instrumento que eu estou usando? É um GB. O número deste GB, como o próprio exercício deu, é 1999. A C0 que me foi passada é de 3 mais 3,0 milésimos. Olha esse sinal aqui, é importante colocar. A DD do meu instrumento é 6420 milésimos. Tudo isso está ali no exercício. O operador sou eu, o aluno Tyson. É com 2 S, Tyson? Agora vamos lá. O que eu preencho? Começo pelo meu ponto estação, que nada mais é do que o ponto que eu estou. Qual era o ponto que eu estava? Era o ponto P, que já está ali embaixo. Ponto P. E qual que é? Onde que é esse ponto P? O exercício me falou. É RPG. Nesse ponto P, onde está meu instrumento, meu GB, ele tem uma altura. Qual que era a altura do instrumento passada? 1,1. Então é nesta ordem que eu coloco. RPG embaixo do ponto que eu estava e mais embaixo ainda a altura do instrumento. Sem colocar HI, sem colocar outros dados, apenas da forma que está aqui. Não há necessidade de colocar o M de metros aqui, se colocar não está errado. Próximo ponto, vamos lá. O primeiro ponto que eu visei foi o ponto alfa. Está aqui, ponto alfa. E um ponto alfa, ele era o CB2. Aqui o problema já me economizou trabalho. Já colocou o CB2 para mim. Mas faltou uma coisa. Faltou a altura do sinal. A altura do que eu estou olhando.
Se é uma baliza, se é uma árvore, não importa. É a altura de alguma coisa que eu estou olhando. E o exercício me deu a altura dessa coisa, que é a altura do sinal é 0. Aqui é muito importante. Se é 0, eu coloco 0 aqui? Não coloco 0 aqui. Eu coloco a palavra 0 entre parênteses. Essa é a resposta correta. Agora vamos para o segundo ponto que a gente olhou, foi ponto B. Ponto B. O ponto B, ele era como o próprio enunciado do problema me falou, a EO2. E essa EO2 tem lá uma baliza, uma árvore, uma torre, seja o que for, tem um sinal, tem uma coisa lá. E essa coisa, ela tem uma altura, que é de 2,2 metros, que o exercício me passou também. Pronto, já preenchi aqui. Poderia eu ter outros pontos também. Eles iam estar aqui, até que eu ia fazer o fechamento no ponto onde eu iniciei. Mas não tem outros pontos, só tem um ponto no meio da minha visada. Então eu não preciso me preocupar com isso. Posso começar a fazer as leituras, colocar as leituras que foram feitas. Primeira leitura, aqui eu já tenho que 0000 foi a leitura inicial para o meu ponto A, e 3200 foi reiterada para ele. O exercício me passou isso também. A média e a compensada desses dois pontos é de 0 milésimos. Vamos agora colocar os dados que o problema não me passou, ou melhor, que o problema me passou, aqui no ponto B. Ponto B, a leitura inicial foi de 2,735 milésimos, está ali na tabela que o problema me passou, e a reiterada foi de 5,934 milésimos. O problema me passou isso também. E a leitura, o fechamento para o próprio ponto A, que é de onde eu saí, perceba que aqui no fechamento eu não preciso escrever aqui de novo a altura do sinal. Eu já escrevi lá em cima, ó. Eu escrevi aqui, então eu não preciso escrever de novo. Só escrevo fechamento, mas aqui no caso da minha ficha já estava preenchido. Então aqui no ponto A, que é onde eu faço fechamento, o problema também me passou que ele leu 0,001 milésimos. E na reiterada ele leu 3201. Foi o que o problema me deu. Pronto. Agora eu posso fazer as médias e as compensadas com os valores que o próprio problema já me deu. Onde é que eu preencho inicialmente? Faço a média do ponto B, pois o ponto A já está feito. O ponto A aqui, ó, já está feito. Agora eu tenho que fazer a do ponto B, a média e, se necessário, a compensada. Primeiro a média. Como é que eu faço a média? Eu pego 2,735 e somo a este valor aqui, subtraído de 3200. Não entendi. Vamos fazer aqui no lado então. Ó, 2735 mais 5934 menos 3200. E tudo isso aqui eu divido por 2. Então vamos lá. 2735 mais 5934 menos 3200. 2734. E mantém a divisão por 2. Isso aqui vai dar 2735 mais 2734 dividido por 2, que vai dar 2734,5. Como está vírgula 5, eu arredondo para cima. Então, este valor aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 2735, arredondado para cima. Ok. Vou apagar aqui para poder usar para outra coisa. Vou apagar aqui. Ali está feito. Agora vamos fazer a média compensada aqui de baixo. A média primeiro. Pego o primeiro valor, que é 0,01. 0001.
e somo a 3201 subtraído de 3200. Isso aqui vai dar 0, e divido tudo isso por 2. Isso aqui vai dar 0001 mais 0001 divide por 2, que vai dar 0001. Essa é a resposta final para a minha média desses outros dois valores, 0001. Pois bem, vou apagar aqui o que eu fiz, porque isso aqui vai servir para outra coisa, esse espaço. Pois bem, com os dados do problema, eu percebi que não fechou. Eu comecei o meu cálculo e deu 0,000 milésimos aqui e terminei com 0001, ou seja, deu 1 milésimo a mais. Se deu 1 milésimo a mais, eu tenho que subtrair 1 milésimo na minha média para que eu compense este erro que deu. Como aqui, lá inicialmente era 0000 e na leitura final deu 0001, ou seja, deu 1 para mais. Se deu 1 para mais, eu tenho que tirar 1. Esse tirar 1 vai ser da maior das minhas médias. Qual que é a maior das minhas médias? É 2735 ou é 0001? Evidentemente, 2735 é um número maior. Então, daqui eu vou ter que subtrair 1. Subtrair 1. 2735 menos 1, 2734. E como eu subtraí 1 lá em cima, eu vou subtrair 1 nesse debaixo aqui também. O 0001 eu subtraio 1 e vai dar 0000. Dessa forma, com esse jogo aí, eu consegui compensar, por isso que se chama compensada, compensar esse erro da leitura. Agora eu vou pegar e ficou um carnaval aqui, mas esses são os dados que devem estar na prova. Tudo isso que foi escrito aqui deve estar na prova. Como eu já encontrei minha média e a minha compensada, eu consigo passar para a próxima etapa, que é encontrar o meu ângulo horizontal. Ângulo horizontal. Como eu tenho apenas 3 pontos, eu vou ter 2 ângulos entre esses 3 pontos. É o ângulo entre o A e o B e o ângulo entre o B e o A novamente. Vamos lá, o ângulo entre A e o B é 0000 e 2734. São esses dois valores que eu tenho que achar o ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre eles? É um menos o outro. 2734 menos 0000 vai dar o próprio 2734. E agora, o ângulo entre B e A vai ser o 0000 menos 2734. E agora, o que vai acontecer? Vai dar menos 2734 essa resposta? Não, porque não pode dar um número negativo. Não existe um ângulo negativo, pelo menos nessa nossa ótica aqui, que eu estou fazendo uma medida horizontal. Portanto, eu vou pegar o meu 2734, ou melhor, eu vou pegar 6400 e subtrair do meu 2734, fazendo esse 6400 menos 2734, eu vou encontrar 3666 e vou colocar aqui 3666. Ah, não entendi de onde é que esse ângulo, como assim 0000 menos 2734? É o ângulo entre essas duas direções. Vamos desenhar para enxergar isso. Olha só. Eu tenho aqui um ponto que eu estou. E tem uma direção que é 0000. E tem uma outra direção que é 2734. O que eu quero encontrar é o ângulo entre essas duas direções. Se daqui do zero até lá eu sei que tem os próprios 2734, quanto que tem aqui? Aqui nada mais é do que o próprio total, que é 6400, tudo isso aqui é 6400, menos o que
eu já tenho ali, que é o 2734. Assim vai dar 3666 esse cálculo. E é a minha resposta lá. Ok. O que falta colocar aqui na minha tabela? Falta as medidas dos sítios. Basta pegar o que foi passado lá no enunciado do problema. A primeira medida do sítio foi de menos 3 a isso do sítio A. A segunda medida do sítio A foi menos 4. Como o valor, e qual o valor que eu tenho que colocar aqui? Nada mais é do que a média aritmética entre essas duas medidas mais esse zero. Média aritmética entre menos 3 e menos 4 dá menos 3 mais menos 4, menos 7. Menos 7 dividido por 2, menos 3,5. Menos 3,5 mais esse zero vai dar, que é 3, vai dar menos 0,5. Contudo, eu não coloco valores quebrados aqui, eu sempre arredondo. Se é 0,5, arredondo para mais. Então, esse menos, para mais não, para um número independente do sinal, acima. Então, o menos 0,5 vai se transformar em menos 1. Faço um arredondamento. Tá? Então, a minha resposta aqui é menos 1. Vou escrever de novo. Menos 1. Mesma coisa ali para baixo, vamos lá. O sítio passado da leitura, a primeira leitura do sítio para B foi mais 5. A segunda leitura para B também foi mais 5. Opa, então quer dizer que a minha média é mais 5, fechou? Não, porque eu tenho que fazer a média aritmética entre esses dois pontos, ou seja, 5 mais 5 dividido por 2, que dá 5, mais a C0, que é 3, então vai dar mais 8. Essa é a minha média mais C0. A trena, mesma coisa. A primeira medida de trena passada para o ponto A foi 101,16. E a segunda medida de trena para esse mesmo ponto A foi 101,18. Faço a simples média aritmética dos dois. Calculando aqui, vai dar 101,17. A média aritmética, eu somo os dois dividido por 2. Agora, para a segunda medida, média aritmética, vai dar 231,44. E a segunda medida, 231,40. E a média aritmética dos dois vai dar 231,42. É a média aritmética, um mais o outro dividido por 2. Quase acabando, Belialva, quase acabando. Sustenta a carcaça. Tenho que fazer o esboço. O que é o esboço? É o desenho dos meus ângulos. Eu estou aqui em um lugar, que está o meu GB. Eu viso um ângulo, eu desenho primeiro o norte de quadrícula, que é lá para cima, o N. Então, está meu GB e eu desenho o norte, que é para cima. Agora eu coloco o meu alfa, que foi 0 milésimos. A primeira leitura para o alfa foi 0 milésimos, que é exatamente em cima do meu norte. Coincidentemente, alfa está coincidindo com o meu norte de quadrícula. Já o bravo não, o bravo, a leitura foi para 2735, ou seja, vai dar para cá. Bravo, 2735. Tem uma gaivota aqui, botar o N, tem uma gaivota botar o A, tem uma gaivota botar o B, tem uma gaivota por tudão. Agora, finalizando no nosso rodapé do exercício, qual que é a região? Eu estava no CIB, foi o próprio problema que passou. A data, 13 de novembro de 2018, que é quando eu estou fazendo isso aqui. E a nossa treinada, ela foi utilizando pés ou metros. Então, eu passo um traço aqui onde diz pés e faço o X onde é metros. A mesma coisa para a distância. Eu passo um traço onde diz inclinada e um X onde diz horizontal. São duas gaivotas em cada um. Assim acabei minha ficha top 1. Dúvidas, dívidas serão pagas a contento no tempo correto.